Boa noite, pessoal. Chegando aí, me dá um alôzinho. Me conta aí como é que tá o som, se tá tranquilo, se tá me escutando bem. Boa noite, Maria. Aproveitar aí alguns minutinhos aí antes para a gente poder aguardar todo mundo entrar e saber se está tudo ok com a transmissão. Vocês estão recebendo bem a minha imagem e o som. Quem mais chegou aí, pessoal? Dá um alôzinho. Rosa, boa noite. Ana Maria, boa noite. E aí, pessoal, o que vocês acharam da nossa primeira aula? Tem algum comentário a fazer aí antes da gente iniciar? Antônio Limírio, boa noite, meu amigo. A Luz Dalma tá aí junto também? Maria Terezinha. Sumida, Terezinha. Bom, pessoal, já são 19h30, né? Então vamos iniciando aqui essa nossa pequena aula, né? Olá, Josiane, boa noite. Então vamos, antes da gente dar início, né? Levar os nossos pensamentos até o alto, até o nosso Pai Maior, até o Mestre Jesus e a toda a espiritualidade amiga que nos assiste, que nos auxilia nesse trabalho. Vamos pedir a esses irmãos que estejam junto de nós, nos auxiliando a bem entender todo o conteúdo, toda a mensagem que o nosso irmão André Luiz nos trouxe através desse livro tão belo, que possamos captar essas mensagens, esses ensinamentos e utilizar da experiência do nosso irmão para nos melhorarmos, para termos uma situação melhor quando adentrarmos novamente ao plano espiritual. Que a paz do Divino Mestre vibre nos corações de todos aqui presentes, hoje e sempre, que assim seja. Só fazer um ajustezinho aqui, pessoal. Bom, então vamos lá. Hoje nós vamos fazer então o estudo aqui do segundo capítulo, né? E o segundo capítulo tem o título de Clarencio. Suicida, suicida, criminoso, infame. Gritos assim cercavam-me de todos os lados, onde os sicários de coração empandermidos, por vezes enxergava-os de relance, escorregadios na treva espessa, e quando meu desespero atingia o auge, atacava-os, mobilizando extremas energias. Em vão, porém, esmurrava o ar nos paroxismos da cólera. Gargalhadas sarcásticas
feriam-me os ouvidos, enquanto os vultos negros desapareciam na sombra. Para quem apelar? Torturava-me a fome, a sede me escaldava. Comezinhos fenômenos da experiência material patenteavam-se-me aos olhos. Crescera-me a barba, a roupa começava a romper-se com os esforços da resistência na região desconhecida. Então, olha aqui para vocês, só para a gente já dar início aqui, algumas informações muito interessantes que tem nesse livro, que a gente precisa, às vezes, prestar um pouquinho mais de atenção. André Luiz, então, se encontrava ali, né, no umbral, né, logo após o seu desencarne, naquele ambiente que ele não conseguia compreender, porque ele nunca se preocupou em buscar esclarecimento, né, sobre a vida após a morte. Ele nunca se preocupou com isso. Então, a vaga ideia da morte que ele tinha, né, era de que, na verdade, era muito diferente da realidade que ele encontrou. E ele estava ali, então, perdido naquela região e fugindo sempre daqueles seres que ali se encontravam junto a ele. E esses seres, né, por vezes, gritavam, né, chamavam ele de suicida, de criminoso, né, e ele não entendia muito bem o porquê daquilo, não compreendia, né, que nós vamos ver daqui a pouco, e continuava a fugir dessas criaturas. E quando o ódio, né, a raiva dele era muita, ele tentava atacar essas criaturas, mas não tinha sucesso, né? Era como se ele estivesse atacando ali sombras, né? E ele sentia fome e sede. São detalhes, gente, que a gente às vezes não para pensar sobre eles. E o que eu acho interessante desse livro. Então vocês vejam que um espírito desencarnado, desenfaixado do corpo físico, num primeiro momento, a ideia que nós fazemos é de que o espírito, então, vai ter essas sensações, essas necessidades do corpo físico. E, no entanto, ele sente fome e sente sede. E, talvez mais interessante ainda, a barba dele começa a crescer, né? E as roupas que ele vestia começam a se rasgar, a se desgastar e rasgar ali pelo uso, né? naquele ambiente ali em que ele se encontrava. A circunstância mais dolorosa, no entanto, não é o terrível abandono a que me sentia votado, mas o assédio incessante de forças perversas que me assomavam nos caminhos enormes e obscuros. Irritava-me, aniquilava-me a possibilidade de concatenar ideias. Desejava ponderar maduramente a situação, esquadrinhar razões e estabelecer novas diretrizes ao pensamento. Mas aquelas vozes, aqueles lamentos misturados de acusações nominais desnorteavam-me irremediavelmente. Que buscas, infeliz? Aonde vais, suicida? Então, aquela situação somada às acusações, né, desses seres que ali se encontravam com ele, não permitiam a ele acerenar o pensamento e conseguir raciocinar, fazer uma linha de pensamento, né? Tais objatórios, incessantemente repetidas, perturbavam-me o coração. Infeliz, sim, mas suicida, nunca. Essas increpações, a meu ver, não eram procedentes. Eu havia deixado o corpo físico a contragosto. Recordava meu porfiado duelo com a morte.
ainda julgava ouvir os últimos pareceres médicos enunciados na casa de saúde. Lembrava a assistência desvelada que tivera, os curativos dolorosos que experimentara nos dias longos que se seguiram à delicada operação dos intestinos. Sentia, no curso dessas reminiscências, o contato do termômetro, o pique desagradável da agulha de injeções e, por fim, a última cena que precedera o grande sono. Minha esposa ainda jovem e os 3 filhos, contemplando-me no terror da eterna separação. Depois, o despertar na paisagem úmida e escura e a grande caminhada que parecia sem fim. Então, vamos perceber aqui que o André Luiz, ele já tinha comentado antes, mas aqui ele reforça, ele tem plena consciência de não estar mais no plano físico. Ele se recorda de todo o processo, né, do adoecimento, o processo do tratamento que foi tentado, né, cirurgia e tudo mais, e tem certeza que não se encontra mais no plano físico, né? Tem certeza de que ele está, assim dizer, morto, ok? Mas ele não consegue entender o porquê que aquelas criaturas o estavam acusando de suicida. Porque no entendimento dele, ele não estava ali por vontade própria, né? Todo o processo, tudo que foi feito, foi para que ele não desencarnasse. E ele não queria desencarnar. Por que a pecha de suicídio, quando fora compelido a abandonar a casa, a família e o doce convívio dos meus? O homem mais forte conhecerá limites à resistência emocional. Firme e resoluto a princípio, comecei por entregar-me a longos períodos de desânimo, e longe de prosseguir na fortaleza moral, por ignorar o próprio fim, senti que as lágrimas longamente represadas visitavam-me com mais frequência, extravasando do coração. A quem recorrer? Por maior que fosse a cultura intelectual trazida do mundo, não poderia alterar agora a realidade da vida. Meus conhecimentos ante o infinito semelhavam-se a pequenas bolhas de sabão levadas ao vento impetuoso que transforma as paisagens. Eu era alguma coisa que o tufão da verdade carregava para muito longe. Entretanto, a situação não modificava a outra realidade do meu ser essencial. Então, mais uma vez, ele reflete sobre a insuficiência do conhecimento sobre o pós-desencarne, né? A insuficiência do conhecimento dele, e que aquele conhecimento que ele tanto prezava no plano físico, né? O conhecimento da ciência, da cultura do plano físico, naquele momento não lhe servia de nada. E ele não sabia a quem recorrer. Perguntando a mim mesmo se não enlouquecera, encontrava a consciência vigilante, esclarecendo-me que continuava a ser eu mesmo, com o sentimento e a cultura colhidos na experiência material. Persistiam as necessidades fisiológicas sem modificação. Castigava-me a fome todas as fibras, e nada obstante o abatimento progressivo não me fazia cair definitivamente em absoluta exaustão. De quando em quando, deparava-se-me verduras que me pareciam agrestes em torno de humildes filetes d'água, a que me atirava sequioso. Devorava as folhas desconhecida, colava os lábios à nascente turva, enquanto me permitiam as forças irresistíveis a impelirem-me para a frente. Muita vez suguei a lama da estrada, recordei o antigo pão de cada dia, vertendo copioso pranto.
Não raro era imprescindível ocultar-me das enormes manadas de seres animalescos que passavam em bando, quais feras insaciáveis. Eram quadros de estarrecer. Acentuava-se o desalento. Então, mais uma vez, ele reafirmando, gente, a situação em que ele se encontrava. Ele às vezes achava que estava louco, mas ele tinha plena consciência de tudo que estava acontecendo. E essa consciência dizia a ele, né, que ele não estava mais no plano físico, que ele tinha morrido, no caso, né, tinha desencarnado, mas todas as necessidades fisiológicas dele se mantinham. Então, na concepção dele, né, da pouca concepção dele sobre o pós-morte, né, ele não deveria estar sentindo essas necessidades. No entanto, estava tudo presente: a fome, a sede, o cansaço, o medo, né, das criaturas, né, que estavam ali. E ele então se atirava, né, quando encontrava ali algumas folhagens, ele comia aquilo, e a pouca água que ele encontrava ali, aqueles filetes de água e tal, ele também tentava matar a sua sede naquela água, né? Foi quando comecei a recordar que deveria existir um autor da vida, fosse onde fosse. Essa ideia confortou-me. Então, olhem para vocês verem. Ele já estava há longo tempo nessa situação, passando por todo esse sofrimento, e, no entanto, até esse momento, ele ainda não havia se recordado de Deus. Ele havia recordado de alguns ensinamentos religiosos, né, lá da igreja, algumas experiências, mas intimamente ele ainda não havia se recordado de Deus. Mas neste momento, após todo esse sofrimento, né, onde ele já estava ali jogado mesmo ali, sem forças, ele então se recorda de Deus. Essa ideia confortou-me. Eu, que detestara as religiões no mundo, experimentava agora a necessidade de conforto místico. Médico extremamente arraigado ao negativismo da minha geração, impunha-se-me atitude renovadora. Tornava-se imprescindível confessar a falência do amor próprio a que me consagrara orgulhoso. E quando as energias me faltaram de todo, quando me senti absolutamente colado ao lodo da terra, sem forças para reerguer-me, pedi ao Supremo Autor da natureza me estendesse mãos paternais em tão amargurosa emergência. Então, o que o André Luiz está nos relatando da experiência dele não é nada diferente do que muitos de nós, a grande maioria de nós, faz. A gente só se lembra de recorrer a Deus no momento do extremo desespero, quando a gente já não tem outro recurso. Nós somos tão orgulhosos que nós achamos sempre que nós é que temos, ou melhor, que nós vamos conseguir achar uma solução, que nós vamos resolver, que nós temos a capacidade, né, de sair daquilo sem recorrermos ao nosso Pai maior. Então aqui, mais uma vez, André Luiz reforçando, né, que ele, no plano físico, detestava, nas palavras dele, detestara as religiões no mundo. Ou seja, ele não gostava do assunto, do tema religião. Ele não se preocupava com o conhecimento da espiritualidade, né? Mas neste momento, ele não via outra alternativa a não ser voltar o seu pensamento ao Pai. É aquela história do
sou ateu, graças a Deus, né? Muita gente aí fala que, né, se diz ateu, mas a hora que a coisa ficar feia mesmo, vai voltar-se para o Pai. Quanto tempo durou a rogativa? Quantas horas consagrei a súplica, de mãos postas, imitando a criança aflita? Apenas sei que a chuva das lágrimas me lavou o rosto, que todos os meus sentimentos se concentraram na prece dolorosa. Estaria então completamente esquecido? Não era igualmente filho de Deus, embora não cogitasse de conhecer-lhe a atividade sublime, quando engolfado nas vaidades da experiência humana? Por que não me perdoaria o Eterno Pai, quando providenciava o ninho às aves inconscientes e protegia bondoso a flor tenra dos campos agrestes? É preciso haver sofrido muito para entender todas as misteriosas belezas da oração. É necessário haver conhecido o remorso, a humilhação, a extrema desventura para tomar com eficácia o sublime elixir de esperança. Então, nesse momento, gente, essa prece, essa rogativa que o André Luiz fez, ela foi sincera. Ela foi de fato sincera. Ela partiu daquele coração que já não havia, onde não havia mais forças para prosseguir sozinho. Partiu daquele coração arrependido, de fato, de tudo. Daquele coração que se entregou, que se colocou ali diante do Pai verdadeiramente. Foi nesse instante que as neblinas espessas se dissiparam e alguém surgiu, emissário dos céus. Um velhinho simpático me sorriu paternalmente. Inclinou-se, fixou nos meus os grandes olhos lúcidos e falou: Coragem, meu filho, o Senhor não te desampara. Então veja, no momento em que ele de fato se voltou a Deus, que ele fez essa prece realmente do coração, essa súplica, né, de fato do coração, ele foi socorrido. Clarencio então chegou para retirá-lo daquele local. Amargurado pranto banhava-me a alma toda. Emocionado, quis traduzir meu júbilo, comentar a consolação que me chegava. Mas, reunindo todas as forças que me restava, pude apenas inquirir: Quem sois, generoso emissário de Deus? O inesperado benfeitor sorriu bondoso e respondeu: Chama-me Clarencio, sou apenas teu irmão. E percebendo o meu esgotamento, acrescentou: Agora permanece calmo e silencioso. É preciso descansar para reaver energias. Em seguida, chamou 2 companheiros que guardavam atitude de servos desvelados e ordenou: Prestemos ao nosso amigo os socorros de emergência. Alvo lençol foi estendido ali mesmo, e guiçá de maca improvisada, apressando-se ambos os cooperadores a transportarem-me generosamente. Quando me alçavam cuidadosos, Clarencio meditou um instante e esclareceu, como quem recorda inadiável obrigação: Vamos sem demora, precisamos atingir nosso lar com a presteza possível. Então, meus amigos, esse capítulo ele vem nos dar algumas informações, ou melhor, nos chamar a atenção, porque na verdade ele não esclarece, né? Mas ele nos deixa ali
curiosos, pensativos sobre algumas situações do espírito após o desencarne, né? Essa questão da fome, da sede, do frio, a questão do cabelo, da barba crescer, das roupas se rasgarem, né? Isso são informações, assim, são detalhes para deixar a gente um pouquinho curioso e pensar um pouquinho sobre isso, e mais à frente a gente vai voltando a falar mais detalhadamente sobre isso tudo. E também sobre a questão do arrependimento sincero, da prece de coração. Porque é nesse momento da prece de coração é que nós somos atendidos de fato. É essa prece é que chega aos planos maiores. Essa prece é que tem a vibração e a potência necessária para chegar aos planos superiores. Eu acho sempre legal, interessante da gente chamar a atenção é a questão do orgulho. Nós somos muito orgulhosos e nós temos uma dificuldade muito grande em sermos cuidados em todas as faixas, em todas as etapas da nossa vida. Nós temos uma dificuldade muito grande de nos deixar sermos cuidados. E é uma grande bobagem, né? Por quê? Porque a gente chega nesse plano com alguém trocando as nossas fraldas, nós vamos embora desse plano com alguém trocando as nossas fraldas, e a qualquer momento desse caminho, dessa trajetória, nós podemos necessitar de sermos cuidados. E não há problema nenhum nisso, não há vergonha. No entanto, o nosso orgulho geralmente fala mais alto. E após o desencarne, gente, nós continuamos orgulhosos. E esse orgulho, ele dificulta o nosso atendimento, por assim dizer. Por quê? Porque a gente está lá no plano espiritual, no momento em que nós não temos controle sobre nada, no momento onde nós não temos como tomar decisões, né, por nós mesmos. É um momento em que nós precisamos ser cuidados. É um momento onde a gente precisa se deixar cuidar. Precisa se deixar cuidar pelo nosso Pai Maior, né? Através das mãos amigas desses companheiros que estão ali, das equipes de socorro, né? Que estão ali para nos assistir, para nos amparar. Mas para que isso aconteça, nós precisamos diminuir o nosso orgulho, né? Deixar ele, de preferência, inexistente, e elevarmos o nosso pensamento de forma sincera ao nosso Pai Maior e à espiritualidade, para que a gente possa alcançar a vibração deles e dessa forma a gente possa ser acessado. Porque o que acontece, na verdade, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso em outros capítulos, mas o que acontece é que as equipes de socorro estão ali. Nós nunca estamos abandonados, mas o que acontece é que nós não conseguimos enxergar essas equipes, não conseguimos enxergar esses companheiros, porque as nossas vibrações estão baixas. Nós estamos vibrando no orgulho, no egoísmo, no medo. E aí a dificuldade. Aí tempos e tempos de sofrimento e amargura. Ok? Mas a gente vai voltar a falar nisso em outras oportunidades. Pessoal, esse foi o capítulo de hoje. Gratidão a todos vocês que aí estão. Seu João, meu amigo, lá de Palmas, tá aí assistindo com a gente. Grande companheiro nosso, gente. Seu João, abraço. E qualquer dúvida, gente, vamos tentar aí, né? Se vocês me mandem aí mensagens aí no grupo aí, a gente tenta tirar alguma dúvida, fazer algum esclarecimento. Tá ok? Mas espero que esteja sendo
interessante, né, que esteja sendo aí uma contribuição, esse pequeno estudo que a gente está fazendo. E espero contar com vocês aí nos próximos capítulos, tá bom? Então vamos, antes da gente encerrar, mais uma vez elevar os nossos pensamentos ao nosso Pai Maior, ao Mestre Jesus e a toda a espiritualidade amiga aqui presente. Agradecer por esse momento em que aqui estivemos reunidos. Agradecer pela oportunidade que nós temos do esclarecimento, do estudo, pela oportunidade que nós temos de nos prepararmos para essa etapa que todos nós vamos vivenciar. E agradecer a presença luminosa dos nossos irmãos das esferas espirituais junto a nós em todos os momentos da nossa vida. Que a paz do Divino Mestre vibre nos corações de todos aqui presentes, hoje e sempre, e que assim seja. Meus irmãos, muito obrigado. Até a semana que vem. Ok? Fernandinha, chegou agora, nós estamos encerrando, mas está gravado aí, você pode assistir de novo, tá bom? Viu, pessoal? Quem chegou depois aí, pode... o vídeo está disponível lá no grupo, é só assistir novamente, tá bom? Um abraço a todos, boa noite e até mais. Tchau, tchau.